Salve, salve nação, saudações! Vamos ver aqui as últimas notícias do Flamengo. Tem crise no Flamengo, mas por quê? Cara, você vai ver aqui neste vídeo agora o João Guilherme, o mestre João Guilherme vai trazer todas as informações que andam acontecendo no Flamengo. O Flamengo que venceu na estreia da Libertadores. Venceu, mas não convenceu? Como assim? Gabigol, Everton Ribeiro, Willian Arão saíram de campo e nem olharam na cara do Paulo Souza. Que falta de respeito, hein? Pois é, cara. E o Marcos Braz e o Landim? Cadê os caras? Amanhã vai ter reunião, então você vai ficar sabendo dessas notícias e muito mais aqui. E agora, já peço o seu like, a sua inscrição no canal. Seja bem-vindo no nosso canal, Marcos Flá React. Um grande abraço para o João Guilherme, se ele assistir esse vídeo aqui, porque a gente tá trocando mensagens. Valeu, João. Tamo juntos. Espero você em breve aqui no canal. Valeu, galera. No primeiro comentário fixado eu deixei o link do Gávea News para você ficar bem informado sempre. Cara, o Gávea News traz a todo momento, em tempo real, todas as notícias do Flamengo. Então clique agora no primeiro comentário fixado e cadastre-se para você receber por WhatsApp as notícias do Mengão. E antes da gente iniciar o vídeo, assista este vídeo aqui, ó, uma dica especial. Galera, na vida sempre chegam oportunidades incríveis para nós. Mas nem sempre agarramos essas oportunidades, não é mesmo? Pois bem, pessoal, são inúmeras pessoas que já estão ganhando dinheiro enquanto assistem vídeos. Sim, pessoas estão assistindo esse mesmo vídeo que você está assistindo agora e outros diversos conteúdos que vai muito além de apenas futebol. Enquanto se divertem, estão mudando sua vida financeira ao mesmo tempo. Galera, vocês vão mesmo ficar de fora dessa? Uma perda de tempo podia ser uma fonte de renda extra que te ajudaria muito. Então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado que vamos te contar tudinho. E aí, quer mudar de vida mesmo? Então faz o seguinte, o link está aqui na descrição, clique no link e confira, é top! Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição, canal aqui do YouTube ESPN Brasil. Fala aí, João Guilherme, simbora! Um pouco mais pesadas aí com relação a ele. Nós já vamos dar com a vitória, imagina sem vitória, né? Mas o resultado positivo, ele coloca panos quentes em algumas situações, pelo menos por um período. Então, assim, o Flamengo jogou bem? Não jogou. O Flamengo fez o jogo que o torcedor espera tanto do Flamengo? Não. Mas conseguiu 3 pontos importantes para que o Paulo Souza tenha um pouco mais de tempo para se colocar perante o grupo de uma forma diferente, talvez, para trazer novamente essa confiança para o elenco, né? A competição tão desejada pelo torcedor do Flamengo. Tem muita coisa para ser feita. Eu acho que ele mudou algumas coisas ontem. Eu acho que isso é um fator positivo, porque eu vi o Paulo Souza muito... As convicções, né, que ele tinha eram muito fortes, e aí muitas vezes ele olhando para alguns cenários que não estavam conseguindo entregar ou corresponder à altura que ele imaginava. Então ele deu um passinho atrás ontem, ele armou o Flamengo de uma forma diferente, ele protegeu o time um pouco mais no meio de campo, então a gente falava isso, então ele joga com 3 jogadores de meio campo, ele coloca o Everton Ribeiro numa função que o Everton está um pouquinho mais acostumado, o Gabigol e o Bruno Henrique estão um pouco distantes ainda, mas o Bruno Henrique foi um Bruno Henrique um pouco diferente já do que a gente está acostumado. Arão, libera o André. Isso, ele liberou um pouquinho mais o Andreas, exatamente. Mas o Arão não foi bem, hein? Não, o Arão não. O Arão não foi bem, mas o Arão, assim, mesmo não indo bem, ele não comprometeu porque ele tinha uma segurança, né? Ele tinha jogadores no meio campo que acabaram, com alguns erros, acabaram o ajudando nessas funções. Então, assim, é um resultado que não agradou totalmente o torcedor do Flamengo pelo que foi apresentado, mas com relação aos 3 pontos, foram importantíssimos para acalmar um pouquinho os ares lá na Gávea. Pois é, a sensação que a gente percebe como conversando, redes sociais e tendo o retorno da transmissão que fizemos ontem na ESPN é exatamente essa, Mari e Pascoal. Ganhou, ufa, começou bem, mas não foi legal. O placar foi melhor do que o futebol. Sim. O placar apresentado, se você parar a olhar o seu placar... Muito por esse moleque aí, Mateuzinho. Jogou bem, jogou muito bem. Aquele garoto que entrou no finalzinho do jogo,
O outro Matheus França. Rapaz, esse moleque... Bom jogador. Ele é do ramo, hein? 17 anos, Pascoal. Esse moleque Mas calma, né? Tem que ser calma. Ele é do ramo. Ele é do ramo. Ele é Calma. tratado com muito carinho. Ele é do ramo. Mas ele é muito Tratado bom. com muito carinho. É talentoso, Ele Pascoal. é do ramo. Sim. Talentoso. Ele conhece esse negócio aí que é jogar futebol. Ele conhece. bom jogador. Conhece mesmo. Agora, algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, teve um dado momento no jogo que o Cristal tomou conta. No segundo tempo, né, Pascoal? Sim, O Cristal tomou conta. E a gente fica vendo o jogo e você fica buscando resposta para aquilo. E o Sport Cristal é limitado, hein, Muito, Pascoal? Limitado. muito. O Sport Cristal, Always Red, Caracas, que a gente viu nessa primeira rodada, são times rudimentares, né? Então, mas o Flamengo precisava vencer. Exato. Claro que o Flamengo tem uma enormidade de situações que precisam ser resolvidas. Uma enormidade. O Flamengo vai... O que fez o Paulo Souza, ele está tentando trazer os caras de volta para ele. Sim. Quando ele monta um time que ele bota um lateral esquerdo e lateral esquerdo, um lateral direito e lateral direito, 2 zagueiros, um volante de proteção, 2 volantes de saída, ele começa a dar sinais para os jogadores de, não é mais aquilo lá, hein? Ele colocou o Lázaro, né? Isso. Ele testou o Lázaro em vários jogos como ala esquerda e ontem ele volta com o Lázaro na posição que ele está um pouco mais acostumado, que é um meio atacante pela direita e o Lázaro entrou muito bem, deu passe, provou. Com a canetinha esquerda sempre. Sim. Do lance do gol, ele domina com a direita, vem com a direita. Sabe quem o Leandro? O Leandro, lateral direito? O Peixe Frito. Ele era tão bom jogador, mas tão bom jogador, Sim. você não sabia se ele era destro ou se ele era canhoto. E ele era lateral direito. Bola com o pé esquerdo e vinha com o pé esquerdo em cima do cara. Dominava com o direito, passava para o esquerdo e fazia o cruzamento. Então o Peixe Frito era espetacular como lateral. Sim. E esse moleque, ele dominou a bola do lance do gol, domina com a direita, o cara vem nele e pá! Com a canhotinha, para o Mateuzinho entrar e fazer o gol. Você acha que o Mateuzinho tem potencial para jogar 20% do que o Leandro jogou, Pascoal? Porque se jogar, vai ser um monstro. Hein? 20%? É, porque o Leandro era brincadeira. Ô, João, O Leandro jogava demais. vamos conversar aqui nós dois. Vocês viram o Leandro jogar? Vimos. João, Se ele jogar 20% do que o Leandro jogou, hein, Pascoal? se jogar 20%, eu vou estar muito feliz. É seleção brasileira. Se jogar 20%, ele vai jogar. É bem possível. Aliás, na opinião do falecido e saudoso Tele Santana, e ele falou isso diversas vezes, para quem quisesse ouvir, Leandro foi o melhor lateral direito que ele já viu. A opinião de Tele Santana. E Leandro realmente foi espetacular. Agora, o Mateuzinho, ele é muito promissor. Não, mas ele fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Tem algumas correções defensivas, né? Ele ofensivamente ele é muito forte, assim. Essa saída que ele tem, eu acho que até o esquema do Flamengo ajudou um pouquinho, né? Porque quando o Flamengo joga com linha de 3, o zagueiro pelo lado direito, ele automaticamente ele avança um pouco, então ele empurra o lateral para jogar como um ala. Então ele tem que avançar, ele já bate na marcação. Ontem o Mateuzinho, ele funcionou muito porque ele funcionou como realmente um elemento surpresa, João. Então ele abria muitas vezes o Everton Ribeiro, até o Lázaro quando entrou, então tinha uma movimentação de beirada. Aí esse atacante de beirada se movimentava para o meio e abria um corredor para o Mateuzinho. E isso ele é muito forte, né? Porque ele vai avançando realmente nos espaços que foram criados. Do outro lado é o corredor que gosta do Bruno Henrique, né? Então, aí do outro lado, foi o Felipe Luiz segurou um pouquinho mais e o Bruno Henrique usou esse corredor como o Bruno Henrique está um pouco mais acostumado. Então isso funcionou bem no Flamengo. O Bruno Henrique não é jogador do drible, do 1 contra 1. Sim. Né? O Bruno Henrique é o jogador do tapa no fundo. Sim. Quando ele dá o tapa no fundo... Já era. E se ele tem liberdade para mim, não. E como é que ele faz o gol? Os gols são semelhantes na confecção, porque o Flamengo já tem isso. Sim. Por exemplo, o Gabigol bota a bola atravessada na área, ele sabe que ele vai chegar. O arranque dele, a velocidade do Bruno é impressionante. Sim. Se o Bruno domina a bola, ele sabe que o Gabigol vai estar na área. Exatamente. Então essa jogada, ele já tem essa jogada construída. Como o Mateuzinho, né? Sim. Como o Mateuzinho. Quando o Mateuzinho passa... que o Lázaro dá aquele tapa na bola, ele já estava sabendo o que ia acontecer. Imagens aqui que nós vamos mostrar. Todos sabemos e já informamos que há divergências entre Paulo Souza e uma boa parte do grupo do Flamengo. Aí imagens ontem da saída dos jogadores, muita gente destacando que os jogadores passam e nem olham para o Paulo Souza e o Paulo Souza também não olha para eles e ele comemorou o gol sozinho. Tá flagrante esse distanciamento aí, ô Fábio Luciano? Sim, João. Não era para estar, né? Porque como o Paulo Souza falou, todos fazem parte de um conjunto que representa um clube gigantesco que é o Flamengo, né?
Então, se você tem uma parceria de dia a dia, um bom ambiente, isso vai ser refletido em campo e o Flamengo vai conseguir os seus objetivos. E parece que isso, como a Mari colocou muito bem também, existe uma distância entre todas as camadas e uma delas é entre a comissão técnica e os jogadores. O que me chamou um pouquinho a atenção, João, assim, até para a gente não colocar a mão pesada só em cima dos jogadores, essa imagem do Everton Ribeiro. Então, ele sai, ele não está incomodado com a substituição, ele cumprimenta o... Ele busca o olhar. Ele busca o olhar, Mari. Ele busca o olhar. E eu como atleta a vida toda, a gente não gosta de ser substituído, faz parte do processo. Mas o entendimento que eu tenho de futebol é assim, quando você é substituído, esse movimento ele tem que partir do treinador. É assim, é um movimento de cumprimento e de agradecimento. Então, assim, obrigado porque você fez até agora, eu estou colocando um outro jogador, um companheiro seu para atuar. O Paulo Souza, em nenhum momento, nas imagens que a gente tem aqui, ele busca esse contato. Então, o Everton Ribeiro, a gente sabe da maneira como ele é um cara mais quietinho, enfim, introvertido em alguns momentos, mas ele busca o contato. Tenho certeza que se o Paulo Souza vai na direção do Everton e agradece ao Everton pelo trabalho, não é o jogar bem ou mal, é a entrega em jogo, o Everton Ribeiro o cumprimentaria. É diferente do Gabigol, porque o Gabriel a gente vê que ele olha para o outro lado. Então, exatamente. Aí o Gabigol, é isso aí, Mário, é isso. Aí o Gabigol, ele tem um outro perfil. Ele já é assim. Parece que ele mesmo, já né? entende que não vai ter essa troca, ele já é assim também quando ele é substituído, ele nem busca ali no meio do caminho, ele ia dar um bico. É isso. E com o Rogério Ceni ele dava bico no copinho. Com o Domi ele dava bico no copinho. Com o Renato Mas você vê que o grupo, você vê que com relação ao elenco, assim, o Everton Ribeiro sai... Um ponto importante, hein, Pascoal? Porque uma das diferenças, e talvez a principal diferença do Paulo Souza, é exatamente essa. Porque o Paulo Souza bateu de frente com esses jogadores no vestiário. Coisa que talvez os antecessores não fizeram. Ele tem essa personalidade. E aí, curto-circuito. E agora, para administrar isso? Mas eu acho que o Everton Ribeiro... Ele não fugiu desse... Ele procurou, né? Ele procurou. É porque nesse processo tem jogadores que se abalam mais, tem jogadores que ficam mais enfurecidos e outros que buscam um entendimento da situação. É do ser humano. Sim. Claro. Né? É do ser humano. Né? Tem jogador que o Gabigol detesta sair. Sim. Detesta sair. Até de treino ele detesta sair. Todo mundo sabe. Não gosta de ser substituído. Então, mas ele sai... Ele reclama de todas as substituições com todos os treinadores, né? Agora, eu fico aqui pensando o seguinte, o Flamengo com a estrutura que tem, um elenco, os jogadores que o Flamengo tem, e tem jogador para estrear ainda no Flamengo, de qualidade que a gente sabe que é comprovada. 3 jogadores. E o Flamengo está num estágio muito... Eu vou falar do Paulo, porque todo mundo sabe que eu defendo o Paulo. Sim. Porque eu acho que o cara tem que ter... Você contratou, então você tem que ficar com ele, dar um período para ele tentar implementar. Um período e um clima, né, Pascoal? Sim. Se você o contratou para ele fazer esse trabalho do confronto com os jogadores, entendendo que ele é o ideal para fazer esse tipo de confronto, então tem que dar a ele a mão forte, tem que dar a ele uma situação de que ele possa desenvolver o trabalho. Ponto. Mas tecnicamente e taticamente, o Flamengo está muito abaixo do que eu esperava ver. Mas ele repensou algumas coisas, né, Pascoal? Eu acho que isso é bacana, né? Ontem a gente viu o time repensado. Isso, ele repensado. Ele armou o time em um outro modo tático. Ele colocou os jogadores nas posições que os jogadores estão mais acostumados. A entrevista coletiva dele foi diferente. A gente só via isso, falar de Flamengo. Não, o time não tem intensidade, o time não está entendendo o que eu estou pedindo. Ontem ele não falou nada disso. Ontem ele falou que o time foi intenso, mesmo a gente achando que não foi. Né? Ele elogiou o elenco, enfim. Então, parece que é uma construção ali, né? Então, eu acho que o Paulo pesou a mão em alguns momentos. O elenco também fez cara feia em outros. Mas eu parto da primeira colocação que ele fez, né? O Flamengo é grande e a gente faz parte de uma família. Então, as coisas têm que funcionar. Então, assim, o Paulo mudou algumas ideias dele, eu acho que o elenco também tem que abraçar um pouco as ideias do treinador, porque só assim o Flamengo vai conseguir vencer. O Flamengo é muito forte. É um time, como a gente falou aqui, a Mari colocou, é um time como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, as peças são muito fortes.
A gente pode falar, tem alguns jogadores que estão vivendo estão passando por um nível abaixo do esperado. Mas o Flamengo tem peças, né? O Flamengo tem jogadores em ascensão. Tem o Lázaro, tem o João Gomes, tem o Thiago Maia que está voltando a jogar, tem o Mateuzinho. Enfim, tem jogadores que podem suprir. Então, o Everton Ribeiro não está muito bem, você tem o Lázaro para encaixar naquela... Contratou um goleiro também que vem para brigar por posição. Mas se você não tiver o mínimo de ambiente saudável, as coisas não vão funcionar. Se todo mundo ceder um pouquinho mais... eu acho que o Flamengo tem condições de fazer o ano que o torcedor espera. E o Paulo Souza está batendo de frente com boa parte do grupo que provavelmente perderá espaço cada vez mais. Porque daquele time de 19 que virou referência, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, continuam aí com a sua importância e a sua relevância. Outra parte deste grupo foi quem bateu de frente com ele e está perdendo espaço no time. E com essas contratações que vem por aí, Pablo vai estrear, Ayrton Lucas vai estrear, Arturo Vidal em breve pode chegar também. Teremos uma equipe do Flamengo bem diferente em breve, com os garotos ganhando espaço. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, João Gomes, Matheus França, Lázaro, o Santos, que fará um revezamento com o Hugo, não virá para ser titular. O curioso é que o Davi Luiz, ontem ao lado do Paulo Souza, disse que sabia da reunião. E o Everton Ribeiro disse ali que não foi informado e disse que natural não é. Você já passou por situações, muitas vezes como essa, de reunião com torcida organizada aí, sim, né, Fabriciano? Assim, para eles não é natural mesmo, né? É uma nova geração, os treinamentos são blindados, né? São fechados, isso é bom, claro, para você ter um pouco de tranquilidade. Mas, João, eu sou de uma outra geração, entendeu? Eu sou de uma geração que essas conversas, elas eram todos os dias. Né? Então, a gente tinha os espaços de treinamento abertos, então os torcedores eles iam lá, então iam para comemorar uma vitória, para aplaudir o time, como iam também para cobrar. Então, assim, essa conversa para a minha geração, ela é natural, era normal. O que não era normal eram as invasões, era querer agredir jogador em treinamento. Eu já passei por episódios de torcedor jogar bomba a hora que a gente estava treinando. Isso a gente não pode concordar. Agora, esses caras, eles não estão acostumados mesmo, né? São caras que têm o centramento blindados, que saem com seus seguranças de carro, que não querem ter esse contato com o torcedor na hora da cobrança, né? Então, assim, eu respeito todos eles, mas o mesmo torcedor que pede uma conversa, e não quero dizer de organizada, porque o torcedor tem direitos iguais, seja de organizada, seja o torcedor comum. Mas o jogador gosta quando ele vai, né, para aplaudir, para bater uma foto, enfim. Isso o jogador se sente confortável para isso. Agora, a hora que o torcedor quer cobrar um pouquinho mais, ou quer ter uma conversa com eles, quer entender o que está acontecendo, isso os incomoda um pouquinho. Então, é difícil para eu opinar, porque eu entendo essa nova geração, eu entendo os treinamentos protegidos e blindados, só que eu venho de uma outra época. Eu venho de uma época que esse contato era diário, João. Então, assim, eu não vejo com maus olhos uma conversa com o torcedor. Não digo reunião com a organizada. Eu digo a conversa com o torcedor. Porque é esse mesmo torcedor que está na arquibancada aplaudindo, torcendo, gastando dinheiro dele para viajar, enfim. Mas eu venho de uma época que esse contato acontecia, a gente entendia muito bem isso, trabalhava muito para que os elogios fossem maiores do que as cobranças, mas o futebol isso vai acontecer. E o que sou estranho, agora para pontuar, é isso, né? O Marcos Braz falou que conversou com todos os jogadores a respeito da reunião. O Davi Luiz falou que entende esse movimento, que está disposto a tentar solucionar tudo para que o Flamengo tenha paz. E o Everton Ribeiro, que é um dos capitães do time, se mostra insatisfeito porque não sabia dessa reunião que foi colocada por todos, né? Todos os veículos de imprensa comunicaram que essa reunião iria acontecer, a data já estava marcada, todo mundo sabe que aconteceria na quinta-feira. Vai ser amanhã. E o Everton Ribeiro, por um motivo ou outro, se mostra, se coloca como não sabendo que isso aconteceria. Cara, quando eu digo que o Flamengo só perde para ele mesmo, vocês podem acreditar que é verdade. O problema está dentro do Flamengo. É mole. Cara, é impressionante. Como que um negócio desse pode estar acontecendo, cara? Cadê o presidente? Cadê o cara que manda em tudo, né? Não é ele que tem que puxar a frente e delegar as leis, as ordens, né, para os seus subordinados? Para os caras que estão ali abaixo dele, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, o BAP, também o Danche.
Galera, é o seguinte, cara. O Flamengo tem que ser uma família, dentro e fora de campo, né? Por que tá acontecendo isso? Vamos lá, galera. Na hora de contratar o Paulo Souza, os caras não sabiam que ele jogava assim, não sabiam que ele fazia esse revezamento, fazia esse rodízio com jogadores, que gostava de jogar com 3 zagueiros. Será que na hora de contratar os caras não estudaram o técnico que estavam sendo contratado? Não é possível um negócio desse, né? E aí agora? A responsabilidade é só do técnico? Tá, o serviço não está sendo bom. O trabalho dele até aqui não está sendo bom, mas porque os jogadores não compraram a ideia dele, cara. Os jogadores malemais estão olhando na cara do Paulo Souza. Como que vai dar certo um trabalho desse? O Gabigol saiu, não olhou na cara do cara. O Ilharão também. O Everton Ribeiro saiu, malemar olhou na cara dele também. O clima no Flamengo não é bom. E isso precisava acabar. Porque só vou dizer uma coisa para encerrar o vídeo. É muito triste o que eu estou vendo no Flamengo. O que está acontecendo dentro do Flamengo é muito triste, cara. Muito triste. Falta de planejamento, falta de profissionalismo na hora de contratar um técnico. Traz qualquer técnico sem estudar o técnico e coloca lá para treinar o jogador e acha que vai dar certo, cara. Não é assim. Futebol não é assim. O Domi foi contratado, não deu certo. Totalmente diferente do sistema do Jorge Jesus. Domi é sistema... Ele gosta de ter um esquema tático com jogadores mais posicional. E o Jorge Jesus antes era com movimentação, né? Os jogadores movimentavam muito. Daí depois trouxe o Rogério Ceni, totalmente diferente do Domi. Daí trouxe o Renato Gaúcho, totalmente diferente do Rogério Ceni. E agora trouxe o Paulo Souza, totalmente diferente do Renato Gaúcho. Nunca um time vai dar certo desse jeito, trocando de técnico sempre e sempre um técnico totalmente diferente. Então, o erro está lá dentro do Flamengo. Essas pessoas têm que se conscientizar que o Flamengo é um clube, que o Flamengo tem uma legião de torcedores e eles têm que respeitar a dor que a gente sente, cara. Cada derrota é uma dor que a gente sente. Então, isso tem que acabar. Alguém tem que pôr um ponto final nisso. A torcida tem que protestar contra os dirigentes do Flamengo que estão fazendo isso. Um mau serviço. É isso. Saudações e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. Ei, pra você que chegou até aqui, não se esqueça de conferir o novo mercado que está mudando a vida financeira de diversas pessoas. Clique no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, que vamos te contar mais detalhes dessa oportunidade única, garantida e sem riscos. Te vejo lá, hein?